Olhem bem para mim. Vocês estão vendo uma mulher de 68 anos, psicóloga formada, com consultório próprio há mais de 30 anos, mãe de 3 filhos maravilhosos, avó de 7 netos, que são a luz da minha vida. Mas por trás dessa aparência de senhora respeitável, existe uma história que eu nunca contei para ninguém, nem para meus filhos, nem para meu marido quando ele era vivo, nem mesmo para minha terapeuta nos primeiros anos de análise. A história que vou contar hoje aconteceu comigo entre os 8 e os 12 anos de idade, aqui mesmo em São Paulo, no bairro da Liberdade, numa época em que as famílias japonesas ainda dominavam aquelas ruas estreitas, e o cheiro de shoyu se misturava com o aroma dos pastéis da feira. Era final dos anos 60, e eu era apenas uma menina magrinha, de cabelos lisos cor de mel, que adorava brincar de boneca e sonhava em ser professora quando crescesse. Meu nome é Helena, e esta é a história mais dolorosa da minha vida. Mas também é uma história de sobrevivência, de força, e acreditem se quiserem, de perdão. Minha mãe se chamava Márcia, era uma mulher linda, não posso negar. Tinha cabelos castanhos cacheados que batiam na cintura, olhos verdes como jade, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Quando eu era bem pequena, ainda nos meus primeiros anos de vida, ela trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade. Lembro vagamente dela chegando em casa no final do dia, cansada, mas sempre com um abraço apertado para mim e para meu irmão mais novo, o Gabriel. Papai trabalhava na construção civil. Era um homem simples, honesto, que acordava às 5 da manhã, todos os dias, para pegar 3 conduções até chegar na obra. Nos fins de semana, ele ficava em casa conosco, consertando coisas quebradas, fazendo pequenos reparos no nosso apartamento minúsculo de 2 cômodos. Eu me lembro de sentar no colo dele enquanto ele lia o jornal, o cheiro de cigarro barato impregnado na sua camisa de trabalho, e me sentir completamente segura. Mas as coisas começaram a mudar quando eu tinha uns 6 anos. Mamãe começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Às vezes não chegava. Papai ficava nervoso, andando de um lado para o outro na nossa sala minúscula, olhando pela janela como se pudesse fazer ela aparecer na esquina a qualquer momento. Gabriel, que tinha apenas 4 anos na época, chorava perguntando onde estava a mamãe. Eu, na minha ingenuidade de criança, tentava consolá-lo, dizendo que ela devia estar trabalhando muito. A primeira vez que eu vi minha mãe diferente, realmente diferente, foi numa tarde de domingo. Ela tinha chegado em casa na madrugada. Eu ouvi papai gritando com ela na cozinha a vozes abifadas, pratos sendo quebrados. Quando acordei na manhã seguinte, ela estava sentada na mesa da cozinha, mas não parecia a mesma pessoa. Os olhos verdes que eu amava tanto estavam vidrados, como se ela estivesse olhando para algo muito distante. As mãos tremiam enquanto tentava segurar uma xícara de café. Mamãe, você está bem? Perguntei, me aproximando devagar. Ela olhou para mim, e por um momento, pareceu não me reconhecer. Depois sorriu, mas era um sorriso estranho, meio torto. Claro que estou bem, minha filha. Mamãe só tá um pouco cansada, mas eu sabia que não era só cansaço. Mesmo com 8 anos, a gente sente quando algo está profundamente errado. Era como se minha mãe estivesse se transformando em outra pessoa, dia após dia. E eu assisti a essa transformação, sem entender o que estava acontecendo. Papai tentou esconder a verdade de nós, o máximo que pôde. Mas crianças percebem tudo. Vocês sabem, percebia que ele chorava no banheiro quando pensava que estávamos dormindo. Percebia que nossa comida estava cada vez mais escassa, que as contas se acumulavam em cima da mesa, que mamãe sumia por dias seguidos, e voltava parecendo um fantasma de si mesma. Foi numa terça-feira, final de março de 1969, que minha vida mudou para sempre. Eu me lembro exatamente porque no dia seguinte seria meu aniversário de 8 anos, e papai havia prometido comprar um pequeno bolo na padaria da esquina. Era uma tarde quente, típica de São Paulo no final do verão, e eu estava brincando com minha boneca única no quintal do prédio, quando ouvi gritos vindos do nosso apartamento. Subi correndo as escadas, meu coração batendo forte no peito. Quando cheguei à porta, ela estava entreaberta, e eu pude ver papai e mamãe,
discutindo na sala. Mas desta vez, era diferente. Mamãe estava gritando coisas que eu não entendia. Sobre dinheiro, sobre eles que estavam cobrando, sobre como ela não tinha escolha. Você não pode estar falando sério, Márcia. Papai gritou de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. São suas filhas! São nossas crianças. E daí? Ela gritou de volta, a voz rouca e desesperada. Você prefere que eles matem a gente toda? Que quebrem suas pernas? É só por um tempo. Até eu conseguir pagar o que devo. Eu não entendi nada daquela conversa naquele momento. Só sabia que meus pais estavam gritando e que mamãe estava falando sobre nós de uma forma que me deixava assustada. Me escondi atrás da porta, abraçada na minha boneca, tentando não fazer barulho. Se você tocar em uma das minhas filhas, eu te mato, Márcia. Eu te mato com minhas próprias mãos, papai disse. A voz baixa, mas cheia de uma raiva, que me congelou. Você não tem essa coragem, mamãe respondeu. E havia algo cruel na voz dela. Você não tem coragem nem de me deixar, quanto mais de me matar. E sabe por quê? Porque você é fraco. Sempre foi. Por isso que eu procurei outros homens. Por isso que eu encontrei coisas melhores que você nunca poderia me dar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ouvi passos pesados, a porta do quarto batendo. E depois mamãe saiu para a varanda para fumar. Eu me esgueirei para o meu quarto, onde Gabriel dormia em sua caminha, alheio a tudo que estava acontecendo. Me deitei na minha cama, abraçada na boneca, tentando entender o que significava tudo aquilo. Naquela noite, papai não conseguiu comprar meu bolo de aniversário. Na verdade, naquela noite foi a última vez que eu vi meu pai em casa. Na manhã seguinte, quando acordei, suas roupas não estavam mais no guarda-roupa. E mamãe estava sentada na cozinha com aquele olhar vidrado que eu estava começando a conhecer tão bem. Onde está o papai? Perguntei, ainda de camisola. Os pés descalços frios no chão gelado da cozinha. Foi embora, ela disse sem me olhar. Os homens sempre vão embora, quando a coisa aperta. Você vai aprender isso um dia. Mas ele volta, né, mamãe? Ele disse que ia comprar meu bolo de aniversário. Ela finalmente me olhou, e o que vi nos olhos dela me assustou. Não era amor, não era carinho. Era algo que eu só conseguiria nomear anos depois. Na terapia, era cálculo. Escuta bem, Helena. Ela disse, se levantando e vindo até onde eu estava. Se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto com as mãos. Papai não vai voltar. Agora somos só eu, você e o Gabriel. E mamãe tá com uns problemas. Entende? Uns problemas que eu preciso resolver. Então você vai ter que ajudar a mamãe. Tá bom. Como, mamãe? Você vai ver. Hoje à noite, mamãe vai receber umas visitas. E você vai ser muito boazinha. Vai fazer tudo que mamãe mandar. Tá bom? Eu assenti. Por que criança de 8 anos não quer ajudar a mãe? Que criança não quer ser boazinha? Eu não fazia ideia do que aquelas palavras significavam. Não fazia ideia do inferno que estava prestes a começar. Aquela primeira noite marcou o início do período mais sombrio da minha vida. Eu não vou detalhar tudo o que aconteceu, menos algumas coisas são sagradas demais, dolorosas demais para serem colocadas em palavras, mesmo depois de 60 anos. Mas vou contar o suficiente para que vocês entendam a dimensão do que aconteceu. E principalmente, para que outras crianças que possam estar passando por algo parecido, saibam que existe saída, que existe vida, depois do trauma. Mamãe tinha se envolvido com drogas, menos na época. Eu não sabia o que eram drogas. Só sabia que ela cheirava um pó branco que a deixava estranha. Ora agitada demais, ora completamente apática. Ela devia dinheiro para pessoas perigosas, pessoas que não hesitariam em machucar nossa família se ela não pagasse. E na desespero do vício, na loucura de uma mente tomada por substâncias químicas, ela encontrou uma forma terrível de quitar suas dívidas. Eu me transformei na moeda de troca. Os homens começaram a aparecer na nossa casa, sempre no final da tarde, quando Gabriel estava dormindo e eu voltava da escola. Eram homens de idades variadas, alguns jovens, outros mais velhos, mas todos tinham algo em comum.
um olhar que me fazia querer me esconder embaixo da cama. Mamãe me apresentava como sua filhinha especial, dizia que eu era muito prestativa e obediente. No começo eu realmente achei que estava ajudando mamãe de alguma forma, que eu não compreendia completamente. Achei que se eu fosse boazinha, se fizesse tudo o que ela mandava, ela voltaria a ser a mãe carinhosa, que eu lembrava dos primeiros anos da minha vida. Achei que papai voltaria para casa, e seríamos uma família feliz de novo. A primeira vez que entendi que algo estava terrivelmente errado, foi quando um dos homens, um senhor gordo, de uns 40 anos, que cheirava a suor e cigarro barato menos, me levou para o quarto e começou a tirar minha roupa. Eu me lembro de perguntar, por quê? E ele riu. Uma risada seca e cruel. Sua mãe não te explicou, você vai fazer um favor pro tio aqui. E em troca o tio vai dar um dinheirinho para sua mãe comprar comida para vocês. Naquele momento, com 8 anos de idade, sozinha num quarto escuro com um estranho, eu finalmente compreendi a extensão da minha situação. E compreendi que não havia ninguém no mundo inteiro para me salvar. O que aconteceu naquela tarde, e nas muitas tardes que se seguiram, foi um tipo de violência que marca uma criança para sempre. Não é só a violência física menos, embora essa tenha sido devastadora, é a violência da traição, do abandono, de descobrir que a pessoa que deveria te proteger é a mesma que te entrega ao perigo. É a violência de entender que seu próprio corpo não te pertence, que você é apenas um objeto a ser usado e descartado. Mamãe sempre ficava na sala durante essas visitas, às vezes ouvindo música alta para abafar qualquer barulho, às vezes simplesmente saindo de casa e voltando horas depois com comida ou drogas. Quando os homens iam embora, ela vinha até mim com um sorriso forçado, como se nada tivesse acontecido. Viu? Como você ajudou a mamãe? Agora a gente tem dinheiro para comprar pão para pagar. Você é uma menininha muito especial, Helena. Mas isso é nosso segredo, tá bom? Não pode contar para ninguém, senão as pessoas vão separar você e o Gabriel da mamãe. E vocês vão parar num orfanato horrível. Eu acreditava nela. Crianças acreditam nos adultos, especialmente nas suas mães. E além do mês, e o tendia medo do orfanato, medo de ser separada do Gabriel, medo de que se eu não obedecesse, algo ainda pior pudesse acontecer. A rotina se estabeleceu de forma sinistra. 3 ou 4 vezes por semana, sempre no final da tarde, os homens apareciam. Mamãe me chamava, eu ia para o quarto. E depois de tudo terminado, ela comprava comida ou pagava alguma conta. Gabriel, graças a Deus, era pequeno demais para entender o que estava acontecendo. Ele continuava brincando com seus carrinhos, assistindo televisão, vivendo na bolha de inocência que eu já tinha perdido. Na escola, eu tentava ser uma menina normal, mas era impossível. Eu não conseguia me concentrar nas aulas. Não conseguia brincar com as outras crianças da mesma forma. Tinha pesadelos terríveis. Molhava a cama quase todas as noites. Desenvolvi uma gagueira que durou anos. A professora, Dona Amélia, uma senhora gentil de uns 50 anos, chegou a perguntar para a mamãe se estava tudo bem em casa. Claro que está tudo bem. Mamãe respondeu com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Helena só é uma menina sensível. Sempre foi assim. Em casa, ela é normal, brinca, conversa. Deve ser só uma fase. E Dona Amélia acreditou. Como todos acreditavam. Mamãe era uma mulher bonita, simpática quando queria ser. Sabia como manipular as situações. Ninguém suspeitava que por trás daquela fachada existia um monstro. Os meses passaram, e eu fui me fechando cada vez mais. Parei de sorrir, parei de brincar, parei de sonhar com meu futuro de professora. Vivia num estado constante de alerta, sempre esperando a próxima visita, sempre tentando encontrar formas de me esconder ou escapar. Mas não havia escapatória. Nosso apartamento era pequeno, a porta do quarto não tinha chave, e mamãe estava sempre vigiando. Uma das coisas mais dolorosas desse período foi perceber como Gabriel começou a se afastar de mim. Mesmo sendo tão pequeno, ele sentia que algo estava diferente. Parou de vir dormir na minha cama quando tinha pesadelos. Parou de me pedir para brincar com ele. Era como se inconscientemente ele soubesse
que eu não era mais a irmã mais velha protetora que ele conhecia. Eu tinha me tornado outra coisa, menos uma coisa quebrada, suja, que nem ele nem eu sabíamos como consertar. O pior de tudo era que no fundo do meu coração de criança, eu ainda amava minha mãe desesperadamente. Ainda esperava que ela acordasse um dia e voltasse a ser a mulher que me fazia tranças no cabelo e cantava cantigas de ninar. Ainda sonhava que ela me pediria desculpas, que diria que tinha sido tudo um engano terrível, que nunca mais permitiria que alguém me machucasse. Mas esse dia nunca chegou. Na verdade, com o passar do tempo, mamãe ficou ainda pior. O vício estava consumindo cada pedaço da mulher que ela havia sido um dia. Ela emagreceu drasticamente. Os cabelos perderam o brilho. Os dentes começaram a escurecer. Às vezes passava dias sem tomar banho, sem trocar de roupa. A casa, que já era simples, se transformou num lugar sujo e caótico. E as visitas aumentaram. Se antes eram 3 ou 4 homens por semana, agora eram quase todos os dias. Mamãe estava mais desesperada. Precisava de mais dinheiro para sustentar o vício que crescia dia a dia. Eu me tornei não apenas sua fonte de renda, mas sua única fonte de renda. Foi nessa época, quando eu tinha uns 9 anos, que conheci seu João. Ele era diferente dos outros homens, menos mais velho, uns 60 anos, cabelos completamente brancos, roupas sempre limpas e bem passadas. Quando chegou pela primeira vez na nossa casa, mamãe o apresentou com um respeito que eu não via ela demonstrar por ninguém há muito tempo. Helena, este é seu João. Ele é uma pessoa muito importante, então você vai tratar ele com muito carinho, tá bom? Seu João me olhou de um jeito diferente dos outros. Não era aquele olhar faminto e cruel que eu tinha aprendido a temer. Era quase triste. Ele se ajoelhou na minha frente, ficou na minha altura e perguntou suavemente: "Quantos anos você tem, pequena?" 9, respondi baixinho, olhando para o chão. 9 anos, ele repetiu, como se estivesse falando consigo mesmo. Minha neta tem 9 anos também. Houve um silêncio longo, e eu podia sentir a tensão na sala. Mamãe estava nervosa. Eu percebia pelos seus movimentos inquietos, pela forma como mordia o lábio. Finalmente, seu João se levantou e se dirigiu a ela. "Márcia, posso falar com você em particular?" Eles saíram para a varanda. E embora eu não conseguisse ouvir exatamente o que estavam falando, podia perceber que era uma conversa séria. A voz de seu João estava baixa, mas firme. E mamãe respondeu algumas vezes, num tom defensivo. A conversa durou uns 15 minutos. E quando voltaram para a sala, mamãe parecia ainda mais nervosa. "Helena, seu João quer conversar com você um pouquinho. Vai lá para o quarto com ele." Meu coração disparou. Lá vamos nós de novo, pensei. Mais uma tarde de dor. Mais uma tarde de me sentir como um objeto. Me dirigi para o quarto com passos lentos, seu João caminhando atrás de mim. Mas quando chegamos lá, ao invés de começar a tirar as roupas como os outros faziam, ele simplesmente se sentou na beirada da cama e me fez um sinal para sentar ao lado dele. "Helena", ele disse, a voz gentil, "eu quero que você me conte uma coisa. Você gosta de vir aqui para este quarto com os homens que sua mãe traz?" Ninguém nunca tinha me perguntado isso antes. Ninguém nunca tinha se importado com o que eu sentia. Fiquei em silêncio por um longo tempo, sem saber como responder. Finalmente, balancei a cabeça, negativamente. "Não", sussurrei. "E você entende por que sua mãe pede para você fazer isso?" "Para ajudar ela", respondi automaticamente, repetindo as palavras que mamãe sempre dizia. "Para ter dinheiro para a comida." Seu João ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Quando falou novamente, havia uma tristeza profunda na sua voz. "Helena, o que sua mãe está fazendo com você é muito, muito errado. Uma mãe nunca deveria fazer isso com sua filha. Nunca. Você entende isso?" Eu não respondi, mas algo dentro de mim se moveu. Era a primeira vez que um adulto me dizia que aquilo estava errado, que não era normal, que não era culpa minha. "Eu tenho uma neta da sua idade", ele continuou. "E se alguém fizesse com ela o que estão fazendo com você, eu faria de tudo para protegê-la. É isso que os adultos deveriam fazer: proteger as crianças, não machucá-las." Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto,
lágrimas que eu estava segurando há meses. Seu João me ofereceu um lenço limpo, cheiroso, muito diferente dos panos sujos que a gente usava em casa. Escuta bem, pequena, ele disse. Eu não vou te machucar, nunca. E vou dar dinheiro para sua mãe hoje. Mas não porque você fez alguma coisa comigo. Vou dar porque você precisa de comida. Porque toda criança merece ter comida. Mas isso não pode continuar assim. Minha mãe disse que se eu contar para alguém, vão me levar para um orfanato terrível, e o Sushere. Existem pessoas boas no mundo, Helena. Pessoas que querem ajudar crianças como você. Você não precisa ter medo de pedir ajuda. Naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma pequena centelha de esperança. Seu João não me machucou, não me obrigou a fazer nada. Ele simplesmente conversou comigo. Me tratou como uma pessoa, não como um objeto. Quando saímos do quarto, ele deu dinheiro para a mamãe e foi embora. Mas antes, me olhou nos olhos e disse: lembra do que conversamos, tá bom? Eu assenti, e pela primeira vez em meses, consegui dormir a noite toda, sem pesadelos. Seu João nunca mais voltou à nossa casa. Mas aquela conversa plantou uma semente na minha mente. Pela primeira vez, eu comecei a questionar se aquilo que estava acontecendo comigo era realmente normal, se realmente era a única forma de ajudar mamãe. Comecei a prestar mais atenção nas outras famílias que eu conhecia menos na escola, no prédio, na rua menos, e percebi que nenhuma outra menina da minha idade passava por aquilo. Comecei também a observar mamãe de forma diferente. Antes, eu só via a mulher desesperada que precisava da minha ajuda. Agora eu começava a ver a pessoa que estava me machucando, que estava me usando, que estava colocando suas necessidades acima da minha segurança. Era uma percepção dolorosa para uma criança de 9 anos, porque significava aceitar que a pessoa que eu mais amava no mundo era também a pessoa que mais me fazia mal. As visitas dos homens continuaram, mas agora eu tinha uma resistência interna que não existia antes. Anda obedecia. Não tinha escolha menos. Mas mentalmente, eu estava em outro lugar. Criava histórias na minha cabeça. Imaginava que era uma princesa num castelo distante, ou uma professora numa escola cheia de crianças felizes, qualquer coisa para não estar presente naqueles momentos terríveis. Foi durante esse período que Gabriel, então com 6 anos, começou a fazer perguntas que me deixavam apavorada. Helena, por que sempre tem homens aqui em casa? Ele perguntou numa manhã, enquanto tomávamos café da manhã. Quando havia café da manhã, são amigos da mamãe. Respondi rapidamente, olhando para ver se ela estava por perto. Mas por que eles vão no seu quarto? Meu coração parou. Eles não vão no meu quarto, Gabriel. Você tá imaginando coisas, mas eu ouço barulho. E você sempre fica triste depois. Naquele momento, percebi que meu irmãozinho estava crescendo, começando a entender coisas que eu desesperadamente queria proteglado entender. A ideia de que Gabriel pudesse descobrir a verdade, ou pior, de que mamãe decidisse usar ele da mesma forma que me usava, me encheu de um terror que eu nunca tinha sentido antes. Comecei a ficar ainda mais vigilante. Sempre que via mamãe olhando para Gabriel, de uma forma diferente. Sempre que eu via ela conversando com alguém sobre ter 2 crianças em casa, meu coração disparava. Eu faria qualquer coisa para proteger meu irmão. Qualquer coisa para garantir que ele não passasse pelo que eu estava passando. Foi nessa época que comecei a desenvolver os comportamentos que me acompanhariam por décadas. Hipervigilância, necessidade de controle, dificuldade de confiar nas pessoas. Eu tinha apenas 9 anos, mas já estava desenvolvendo os mecanismos de defesa de um adulto traumatizado. Na escola, minha situação estava piorando. Dona Amélia havia sido substituída por uma professora mais nova, Dona Carmen, que não tinha a mesma paciência com minha gagueira e meus comportamentos estranhos. Eu havia parado completamente de interagir com as outras crianças. Passava os recreios sozinha num canto do pátio, desenhando ou simplesmente olhando para o nada. Minhas notas, que nunca foram ruins, despencaram. Eu não conseguia me concentrar em nada. Tinha dificuldade para ler, para escrever, para fazer as contas mais simples. Era como se meu cérebro tivesse desligado todas as funções
que não fossem essenciais para a sobrevivência básica. Foi Dona Carmen quem chamou o diretor da escola, seu Antônio, um homem severo de uns 50 anos, para uma conversa sobre meu comportamento inadequado. Eu me lembro de estar sentada na sala da direção, pequena demais para a cadeira, os pés balançando sem tocar o chão, enquanto os dois adultos falavam sobre mim como se eu não estivesse ali. A menina não interage com ninguém, Dona Carmen estava dizendo. Não participa das atividades, não faz as lições de casa, fica o tempo todo no mundo da lua. E tem esses desenhos estranhos. Ela mostrou para seu Antônio alguns dos meus desenhos. Figuras humanas com expressões tristes, costas escuras, céus sempre nublados. Hoje eu sei que eram as primeiras manifestações artísticas do meu trauma. Tentativas inconscientes de expressar o que não conseguia colocar em palavras. Helena, seu Antônio se dirigiu a mim pela primeira vez. Está tudo bem em casa? Sua professora está preocupada com você. Eu olhei para ele, depois para Dona Carmen, depois de volta para ele. Como eu poderia explicar? Como uma criança de 9 anos poderia colocar em palavras o que estava vivendo? Então fiz o que sempre fazia quando adultos me faziam perguntas difíceis. Balancei a cabeça e disse que estava tudo bem. Tem certeza? Você pode confiar em nós, seu Antônio insistiu. Mas eu não podia confiar. Mamãe havia deixado muito claro o que aconteceria se eu contasse para alguém. E além do Maisie, como eu poderia ter certeza de que esses adultos eram diferentes dos outros? Como eu poderia saber que não iam me machucar também? A reunião terminou com a decisão de que eles chamariam mamãe para uma conversa. Quando soube disso, senti um frio na barriga que durou dias. Mamãe não gostava quando as pessoas se metiam na nossa vida. E eu sabia que de alguma forma, isso seria culpa minha. A conversa entre mamãe e a escola aconteceu numa quinta-feira à tarde. Quando cheguei em casa, ela estava me esperando na sala, fumando um cigarro atrás do outro, os olhos mais vidrados que o normal. Então agora, você está falando da nossa vida para estranhos? Ela disse assim que me viu. Eu não falei nada, mamãe. Juro que não falei nada. Não me minta, Helena. A diretora disse que você está com comportamentos estranhos, que não faz lição, que desenha coisas esquisitas. Você está chamando atenção. E a atenção é a última coisa que a gente precisa agora. Ela se levantou e veio em minha direção. Eu sabia o que vinha a seguir. Menos mamãe havia começado a me bater quando ficava nervosa, especialmente depois que começou a usar drogas mais pesadas. Se você abrir a boca para qualquer pessoa sobre o que acontece aqui em casa, eu te dou para pessoas muito piores que os homens que vêm aqui, pessoas que não vão ter pena de você por ser criança. Você me entendeu? Eu assenti rapidamente, lágrimas já correndo pelo meu rosto. E mais uma coisa, ela continuou, segurando meu queixo com força. Se você continuar dando problema na escola, se continuarem me chamando lá, eu vou ter que pensar em outras formas de você ajudar a mamãe. E talvez o Gabriel possa ajudar também. Aquela ameaça me partiu ao meio. A ideia de que Gabriel pudesse ser arrastado para aquele inferno por minha causa me deu forças que eu não sabia que tinha. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu precisava encontrar uma forma de salvar meu irmão e a mim mesma. E se os adultos não podiam me ajudar, eu teria que encontrar minha própria saída. Os meses seguintes foram uma verdadeira guerra psicológica. De um lado, eu tentava manter as aparências na escola para não chamar mais atenção. Do outro, planejava secretamente uma forma de escapar da situação em casa. Não era um plano muito elaborado. Eu tinha apenas 9 anos, menos. Mas era um plano. Comecei a esconder pequenas quantias de dinheiro, que às vezes sobrava quando mamãe comprava comida. Centavos aqui, uma moeda ali, guardados numa lata de leite em pó vazia, que escondi embaixo da minha cama. Também comecei a prestar atenção nos horários dos vizinhos, nas rotinas do prédio, procurando adultos que pareciam confiáveis. Foi assim que conheci Dona Conceição, uma senhora negra de uns 70 anos, que morava no apartamento, ao lado do nosso. Ela trabalhava como doméstica numa casa de família rica da Vila Madalena, e sempre chegava em casa
no final da tarde. Cansada, mas sempre com um sorriso gentil para qualquer criança que encontrasse no corredor. Comecei a criar oportunidades para encontrar com ela. Ficava brincando no corredor nos horários que sabia que ela chegaria, sempre com Gabriel comigo para não levantar suspeitas. Dona Conceição era gentil conosco. Às vezes nos oferecia um doce que havia sobrado do seu almoço. Perguntava sobre a escola, sobre nossa mãe. Vocês são uns meninos muito bem comportados, ela dizia. Sua mãe deve ter muito orgulho de vocês. Eu sorria e concordava, mas por dentro estava gritando: me ajuda! Por favor, alguém me tire daqui! O problema era que Dona Conceição, como todos os outros adultos, via apenas uma família normal. Mamãe ainda conseguia manter as aparências quando necessário. Ela se arrumava para sair, conversava normalmente com os vizinhos, fazia questão de parecer uma mãe dedicada e responsável. Ninguém suspeitava do que acontecia dentro das quatro paredes do nosso apartamento. Foi numa tarde de dezembro, poucos dias antes do Natal de 1969, que tudo mudou, definitivamente. Eu me lembro da data porque havia enfeites natalinos espalhados pelo prédio, e eu ficava olhando para eles pensando como seria passar um Natal numa família normal, com presentes, ceia, amor. Mamãe havia saído de manhã e ainda não tinha voltado. Era quase 6 da tarde. Gabriel estava com fome chorando, e eu não sabia mais o que fazer. Não tínhamos nada para comer em casa, e eu estava começando a entrar em pânico, pensando que talvez ela não voltasse nunca mais, que talvez tivesse acontecido algo com ela. Foi quando ouvi a campainha tocar. Meu coração disparou. Seria um dos homens? Mas era muito cedo. Eles geralmente só apareciam depois das 7. Fui até a porta e perguntei quem era. Sou eu, Dona Conceição. Tá tudo bem aí, filha? Tô ouvindo o Gabriel chorando há um tempão. Abri a porta, e ela deve ter percebido imediatamente que algo estava errado. Eu estava com a mesma roupa há 3 dias, cabelo despenteado, olheiras profundas. Gabriel estava sujo do fralda suia, chorando de fome. Meu Deus, criança, onde está sua mãe? Ela perguntou, entrando no apartamento sem cerimônia. Saiu de manhã? Respondi baixinho. Disse que ia voltar logo, mas... Dona Conceição olhou ao redor do nosso apartamento e viu a real situação. Não havia comida, a casa estava suja e bagunçada, roupas espalhadas pelo chão. Um cheiro ruim que não conseguíamos mais perceber, mas que deve ter sido chocante para ela. Vocês comeram hoje? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Balancei a cabeça negativamente. Gabriel havia parado de chorar e estava olhando para Dona Conceição com aqueles olhos grandes e famintos que partiam o coração. Tá bom, ela disse, com uma determinação na voz que me tranquilizou imediatamente. Vocês vão comigo para casa. Vamos dar uma comida para vocês, um banho, e depois conversamos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém estava assumindo o controle da situação. Alguém que não queria nada de mim em troca, que simplesmente queria cuidar de 2 crianças que precisavam de ajuda. O apartamento de Dona Conceição era pequeno como o nosso, mas limpo, organizado, cheiroso. Ela esquentou sopa para nós, deu banho no Gabriel enquanto eu comia, me emprestou roupas limpas. Era como estar num sonho, um sonho onde adultos cuidavam de crianças ao invés de machucá-las. Agora me conta. Ela disse depois que Gabriel adormeceu no sofá dela. Há quanto tempo sua mãe está deixando vocês sozinhos assim? E então, pela primeira vez na minha vida, eu contei. Não contei tudo. Não tinha coragem para isso. Ainda menos, mas contei sobre mamãe saindo e não voltando, sobre não ter comida em casa, sobre ter medo. Dona Conceição me ouviu em silêncio, de vez em quando fazendo perguntas gentis, nunca me pressionando. E os homens que visitam sua mãe? Ela perguntou numa hora, e eu senti meu sangue gelar. Que homens? Tentei mentir, mas minha voz tremeu. Filha, eu moro na parede do lado. As paredes são finas. E eu, o cocoísmo. E tenho ouvido sua mãe receber muitas visitas, especialmente quando vocês chegam da escola. Comecei a chorar. Chorei como não chorava há meses.
com soluços que vinham do fundo da alma. Dona Conceição me pegou no colo menos a primeira vez que um adulto me abraçava com carinho, há muito tempo, e ficou me balançando devagarzinho. Calma, minha filha, calma. Você não precisa me contar nada que não queira, mas precisa saber que o que quer que esteja acontecendo não é culpa sua. Nunca é culpa da criança. Naquele abraço, naquele colo seguro, eu finalmente encontrei coragem para sussurrar a verdade. Mamãe me dá para os homens. Ela diz que é para ajudar ela, para ter dinheiro para comida. Mas eu não quero, Dona Conceição. Eu não quero mais. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Senti o corpo de Dona Conceição enrijecer. Ouvi ela suspirar fundo. Sentir ela apertar o abraço. Minha filha, ela finalmente disse. A voz embargada. Isso nunca mais vai acontecer com você. Nunca mais. Eu prometo. Dona Conceição cumpriu sua promessa. Mas não da forma que eu imaginava. Na manhã seguinte, quando mamãe finalmente voltou para casa menos drogada, suja, desesperada menos, ela encontrou o apartamento vazio. Dona Conceição havia nos levado para a casa onde trabalhava, na Vila Madalena, e conversou com seus patrões, seu Marcos e Dona Lisa, um casal de marido sem filhos. Não foi fácil convencê-los. Afinal de contas, éramos duas crianças desconhecidas, com uma história terrível, e eles não tinham nenhuma obrigação de nos ajudar. Mas Dona Conceição era uma funcionária de confiança há mais de 15 anos, e quando ela contou nossa situação, omitindo os detalhes mais pesados para proteger nossa privacidade, eles concordaram em nos abrigar temporariamente, enquanto as autoridades decidiam o que fazer. A casa deles era como um palácio para mim e Gabriel. Tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha enorme sempre cheia de comida, e um jardim onde podíamos brincar. Seu Marcos trabalhava como contador num escritório do centro, e Dona Lisa era professora numa escola particular. Eram pessoas gentis, educadas, que tratavam crianças como crianças deveriam ser tratadas. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir: lidar com o sistema. Assistentes sociais, psicólogos, delegados, uma sucessão de adultos desconhecidos que faziam perguntas, preenchiam formulários, tomavam decisões sobre nossas vidas. Eu tinha que contar minha história repetidas vezes, para pessoas diferentes, sempre omitindo os detalhes mais dolorosos, porque não conseguia pronunciar los em voz alta. Mamãe tentou nos recuperar, apareceu na casa de seu Marcos e Dona Lisa algumas vezes, às vezes sóbria, implorando, às vezes drogada e agressiva. Dizia que éramos seus filhos, que ninguém tinha o direito de nos tirar dela, que ia processar todo mundo. Mas seu aspecto físico e mental estava tão deteriorado que não era difícil para as autoridades verem que ela não tinha condições de cuidar de 2 crianças. O processo de guarda temporária durou quase 6 meses. 6 meses durante os quais eu e Gabriel vivemos numa espécie de limbo. Não éramos mais filhos de mamãe, mas também não sabíamos se teríamos um futuro permanente com aquela família gentil que nos havia acolhido. Foi durante esse período que comecei a fazer terapia com uma psicóloga chamada Doutora Marina. Ela era uma mulher jovem, uns 30 anos, cabelos castanhos sempre presos num rabo de cavalo, óculos grandes que eram moda na época. Tinha uma paciência infinita comigo. Nunca me pressionava a falar mais do que eu conseguia. Você sabe que nada do que aconteceu foi culpa sua, né, Helena? Ela me disse na nossa primeira sessão. Eu balancei a cabeça, mas não acreditava. No fundo, ainda achava que se eu tivesse sido uma filha melhor, se tivesse ajudado mamãe de outras formas, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Mães são responsáveis por proteger seus filhos, Doutora Marina continuou. Quando uma mãe não consegue fazer isso, quando ela machuca ao invés de proteger, é um problema da mãe, não da criança. A criança nunca tem culpa. Foram necessárias dezenas de sessões para que eu começasse a internalizar essa verdade. E mesmo assim, levei anos, décadas, para realmente acreditar nisso. Gabriel, que era mais novo, se adaptou mais rapidamente à nova realidade. Em poucos meses,
Estava chamando Dona Lisa, de Mamãe Alisa, e seu Marcos, de Papai Marcos. Para ele, que havia vivenciado menos trauma consciente, aquela se tornou rapidamente sua família de verdade. Para mim, era mais complicado. Eu gostava deles. Era grata por tudo que estavam fazendo por nós. Mas havia uma parte de mim que ainda esperava mamãe aparecer sóbria um dia, pedindo desculpas, prometendo que seria diferente. Era uma fantasia infantil, mas poderosa. A decisão judicial final veio em junho de 1970. Mamãe havia perdido definitivamente a guarda. Seu Marcos e Dona Lisa foram autorizados a nos adotar, se quisessem, e eles quiseram. Lembro da manhã em que assinaram os papéis. Estava sentada na sala do fórum, Gabriel brincando com um carrinho no chão, enquanto os adultos decidiam nosso destino. Quando Dona Lisa se ajoelhou na minha frente e perguntou se eu gostaria de ser oficialmente filha dela, comecei a chorar. Não precisa decidir agora, ela disse gentilmente. Você pode pensar o tempo que quiser. Eu quero, respondi através das lágrimas. Mas, e se minha mãe de verdade ficar melhor? E se ela quiser voltar pra gente? Dona Lisa me abraçou. Se um dia sua mãe conseguir se recuperar e quiser fazer parte da sua vida de uma forma saudável, a gente vai conversar sobre isso. Mas por enquanto, você precisa de uma família que cuide de você. E nós queremos muito ser essa família. Naquele dia, eu e Gabriel ganhamos uma nova certidão de nascimento. Nossos nomes não mudaram, mas nossos sobrenomes, sim. Oficialmente, não éramos mais filhos de Márcia. Éramos Helena e Gabriel Silva Santos, filhos de Alisa e Marcos Silva Santos. Os anos que se seguiram foram de reconstrução lenta, mas consistente. Dona Lisa, agora oficialmente minha mãe, era professora de português, e ela mesma me ajudou a recuperar o atraso escolar. Seu Marcos me ensinou matemática nas noites, com uma paciência que eu nunca tinha visto em um homem adulto. Mas a cura do trauma não é linear. Mesmo num ambiente seguro e amoroso, eu continuava tendo pesadelos, ataques de pânico, episódios de dissociação. Havia dias em que não conseguia sair da cama, tomada por uma tristeza profunda, que eu não sabia de onde vinha. Outros dias em que qualquer movimento brusco, qualquer voz alta, me fazia correr para me esconder no quarto. Meus pais adotivos nunca perderam a paciência comigo. Quando eu molhava a cama aos 10 anos de idade, mamãe Alisa simplesmente trocava os lençóis e me dizia que estava tudo bem. Quando eu tinha crises de choro inexplicáveis, papai Marcos se sentava comigo e ficava em silêncio, até eu me acalmar. A terapia com doutora Marina continuou por anos. Foi ela quem me ajudou a entender que meu corpo era meu, que eu tinha o direito de dizer não, que o que havia acontecido comigo tinha nome abuso sexual infantil. Era a primeira vez que eu ouvia esses termos, e embora fossem assustadores, também eram libertadores. Dar nome ao trauma é o primeiro passo para curá-lo. Gabriel se desenvolveu de forma mais normal, se é que se pode usar essa palavra. Ele se lembrava muito pouco da época com uma mãe biológica, e o pouco que se lembrava estava sendo sobrescrito por memórias felizes com nossa nova família. Aos 8 anos, era uma criança alegre, sociável, boa aluna. Às vezes eu o invejava por ter conseguido escapar relativamente ileso daquela experiência, mas também me sentia profundamente grata por ter conseguido protegê-lo. Todos os sacrifícios que havia feito, toda a dor que havia suportado, valeram a pena para que ele pudesse ter uma infância normal. Essa certeza me dava forças nos dias mais difíceis. Na adolescência, comecei a me interessar por psicologia. Lia todos os livros sobre o assunto que conseguia encontrar. Fazia perguntas para a doutora Marina sobre como a mente funcionava, sobre como traumas se formavam e como podiam ser curados. Era uma forma de tentar entender minha própria experiência, mas também de encontrar um propósito para toda aquela dor. Você já pensou em ser psicóloga? Doutora Marina me perguntou quando eu tinha uns 15 anos. Não sei se sou forte o suficiente para ouvir histórias como a minha todos os dias. Respondi. Talvez seja exatamente por isso que você seria uma boa psicóloga. Ela disse. Quem passou por algo assim, entende como ninguém
o que outras pessoas estão vivendo. A ideia foi crescendo em mim ao longo dos anos. No terceiro ano do ensino médio, já tinha certeza. Queria estudar psicologia. Queria ajudar outras crianças que passaram pelo que eu passei. Queria ser a pessoa que eu gostaria que tivesse existido na minha infância. Passei no vestibular da USP em 1978. Lembro da alegria nos olhos de mamãe Alice e papai Marcos, quando o resultado saiu no jornal. Eles estavam tão orgulhosos quanto eu estava determinada. A faculdade foi um período de muito crescimento pessoal. Pela primeira vez, estava rodeada de pessoas que entendiam de trauma, de abuso, de psicologia infantil. Podia falar sobre minha experiência de uma forma acadêmica, científica, o que me ajudava a criar uma distância emocional saudável. Foi na faculdade que conheci Roberto, que seria meu marido por 42 anos. Ele era 2 anos mais velho que eu, estudante de direito, um homem gentil e paciente que nunca me pressionou a contar minha história antes que eu estivesse pronta. Quando finalmente contei, na véspera do nosso casamento, ele chorou comigo e me disse que me amava ainda mais, por ter sido tão corajosa. Nos casamos em 1983, logo depois que me formei. A cerimônia foi simples, na igreja do bairro, com mamãe Alisa, papai Marcos e Gabriel, agora um jovem de 19 anos, fazendo faculdade de engenharia menos, como nossa família. Não convidamos mamãe biológica. Naquela altura, ela havia desaparecido completamente de nossas vidas, e eu, honestamente, não sabia nem se ainda estava viva. Os anos de casada foram os mais felizes da minha vida até então. Roberto era um parceiro verdadeiro, dividíamos tudo: sonhos, medos, responsabilidades. Ele entendia minhas limitações, sem me fazer sentir limitada. Quando eu tinha pesadelos, ele me abraçava sem fazer perguntas. Quando eu precisava de espaço, ele respeitava. Quando eu queria conversar sobre minha infância, ele ouvia com toda a atenção. Abri meu consultório em 1985, especializada em psicologia infantil e trauma. Nos primeiros anos, eram poucos pacientes, a maioria indicações de doutora Marina, que continuava sendo minha supervisora, e naquela altura, uma grande amiga. Mas aos poucos a clientela foi crescendo, e comecei a ter a certeza de que havia encontrado minha vocação. Trabalhar com crianças traumatizadas é devastador e gratificante ao mesmo tempo. Devastador porque você vê Tidus ou os Daesh, a capacidade humana de machucar os mais vulneráveis. Gratificante porque você também vê a capacidade incrível das crianças de se curarem, de superarem traumas inimagináveis, de voltarem a confiar no mundo. Cada criança que passava pelo meu consultório me lembrava de mim mesma, aos 8, 9, 10 anos. Via meu reflexo nos olhos desconfiados, na postura defensiva, na dificuldade de acreditar que um adulto poderia querer ajudar, sem querer nada em troca. E a cada criança que conseguia ajudar, sentia que estava curando um pouco da menina assustada que ainda existia dentro de mim. Roberto e eu tentamos ter filhos por alguns anos, mas não conseguimos. Os médicos nunca souberam explicar exatamente por quê. Talvez sequelas psicossomáticas do trauma. Talvez simplesmente não estava nos planos. Por um tempo isso me deixou muito triste. Mas Roberto me ajudou a ver que já estávamos ajudando tantas crianças através do meu trabalho, que talvez essa fosse nossa forma de ser pais. Em 1992, decidimos adotar. O processo foi longo, cheio de burocracias, mas no final valeu a pena. Chegaram até nós 3 irmãos: Ana, de 7 anos, Pedro, de 5, e Júlia, de apenas 2, que haviam sido retirados de uma situação de negligência severa. Não era abuso sexual como o que eu havia sofrido, mas era trauma do mesmo jeito. Ana, especialmente, chegou muito arredia, muito desconfiada, não falava com estranhos, não aceitava carinho, testava nossos limites constantemente, para ver se íamos desistir dela, como outros adultos haviam feito. Era como olhar para um espelho do passado. Levei meses para conquistar sua confiança. Usava todas as técnicas que havia aprendido na faculdade e na prática clínica, mas principalmente usava minha própria experiência. Sabia exatamente o que ela estava sentindo,
porque eu havia sentido a mesma coisa. Você tem medo que a gente vá te abandonar também? Perguntei numa tarde, depois de mais um episódio em que ela havia quebrado um vaso de propósito. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e desconfiados, mas não respondeu. Quando eu era da sua idade, também fui morar com uma família nova, e também tinha muito medo que eles fossem embora, que me levassem de volta para onde eu estava sofrendo. E eles foram embora? Ela perguntou baixinho. Nunca. Eles me adotaram e se tornaram minha família de verdade. Até hoje eles são meus pais. E você nunca mais viu sua mãe de antes? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia anos que eu não pensava conscientemente em mamãe biológica. Não. Respondi honestamente. Nunca mais e vai, você tem saudade. Parei para pensar. Tinha saudade? Da mulher que me havia machucado tanto? Eu tenho saudade da mãe que ela poderia ter sido se não tivesse ficado doente. Finalmente, responde. Mas não tenho saudade da pessoa que ela se tornou. Ana pareceu satisfeita com essa resposta, e a partir daquele dia, começou a se abrir mais conosco. Levou ainda muitos meses, mas eventualmente, ela, Pedro e Júlia se tornaram verdadeiramente nossos filhos. Vê-los crescerem numa casa cheia de amor, segurança e oportunidades foi uma das maiores alegrias da minha vida. Os anos passaram rapidamente. Ana se formou em medicina e se especializou em pediatria. Menos disse que queria cuidar de crianças, como nós havíamos cuidado dela. Pedro se tornou professor de história, apaixonado por educar jovens. Júlia seguiu a área artística, virou designer gráfica. Os três se casaram, me deram 7 netos maravilhosos, que são a luz dos meus olhos. Gabriel também constituiu família. Teve 2 filhos. Se tornou um engenheiro respeitado. Mantivemos uma relação próxima ao longo dos anos, embora ele raramente tocasse no assunto da nossa infância. Era como se aqueles primeiros anos simplesmente não existissem para ele, o que talvez fosse sua forma de lidar com o trauma. Papai Marcos morreu em 2003, de um infarto súbito. Foi devastador para toda a família, mas especialmente para a mamãe Alisa, que ficou viúva aos 72 anos. Ela viveu mais 10 anos sempre lucida, sempre carinhosa, sempre orgulhosa dos filhos e netos que havia ganhado. Quando morreu, em 2013, foi cercada de amor, exatamente como merecia. Roberto me acompanhou em todos os altos e baixos. Quando eu tive uma crise depressiva severa aos 50 anos, uma espécie de ajuste de contas tardio, com meu trauma, ele me segurou firme e me ajudou a procurar ajuda. Quando decidi escrever um livro sobre minha experiência para ajudar outros sobreviventes, ele me incentivou e revisou cada página. Quando comecei a dar palestras sobre prevenção ao abuso infantil, ele estava sempre na primeira fila, me apoiando. O livro, Menina Roubada, uma jornada de trauma-cura, foi publicado em 2015 e se tornou um best-seller. Recebi centenas de cartas de leitores, muitos contando suas próprias histórias de abuso e superação. Era reconfortante saber que minha dor havia se transformado em algo útil para outras pessoas. Roberto morreu em 2019, aos 82 anos, depois de uma batalha corajosa contra um câncer. Seus últimos anos foram marcados pelo Alzheimer. E ver aquele homem maravilhoso se perdendo aos poucos foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Mas mesmo nos momentos de maior confusão mental, ele ainda me reconhecia. Ainda dizia que me amava. Hoje, aos 68 anos, vivo sozinha pela primeira vez na vida adulta. Não é fácil, mas também não é solitário. Tenho meus filhos, meus netos, meus amigos, meus pacientes. Ainda atendo no consultório, embora tenha reduzido a carga horária. Ainda escrevo. Ainda dou palestras. Ainda faço terapia menos, porque a cura é um processo que nunca termina completamente. E a mamãe biológica? A Márcia que me trouxe ao mundo, mas quase me destruiu? Por muitos anos, ela foi apenas uma sombra no meu passado. Alguém de quem eu preferia não lembrar. Mas há 3 anos, numa tarde qualquer, ela reapareceu na minha vida,
da forma mais inesperada. Eu estava no consultório quando minha secretária me disse que tinha uma senhora na recepção, muito idosa, que dizia ser minha mãe, e queria falar comigo. Meu primeiro impulso foi mandar embora. Afinal, que direito ela tinha de aparecer depois de quase 60 anos? Que direito tinha de perturbar minha paz? Mas a curiosidade falou mais alto. E talvez, no fundo, aquela menina de 8 anos que ainda morava dentro de mim, quisesse ver como estava a mulher que havia sido sua primeira definição de mãe. Ela entrou no meu consultório irreconhecível. Não era mais a mulher bonita e jovem dos meus primeiros anos, nem a mulher desesperada e viciada dos meus piores anos. Era uma velhinha frágil, de uns 85 anos. Cabelos completamente brancos, moss tremels, roupas simples, mas limpas. Parecia ter envelhido 100 anos. Helena, ela disse com uma voz rouca, hesitante. Márcia, respondi, porque não conseguia chamá-la de mãe. Ficamos nos olhando por um longo tempo. Duas estranhas unidas por uma história terrível. Finalmente, ela perguntou se podia se sentar, e eu fiz um gesto para a poltrona em frente à minha mesa. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, ela começou. Sei que não tenho o direito de pedir nada para você. Mas estou morrendo, Helena. Os médicos me deram poucos meses, e antes de morrer, eu precisava te pedir desculpas. Fiquei em silêncio, esperando. Eu estava doente, ela continuou, lágrimas começando a rolar pelo seu rosto enrugado. Muito doente. As drogas tinham tomado conta da minha vida, da minha mente, da minha alma. Eu não era mais eu mesma. Mas isso não desculpa o que eu fiz com você, nada desculpa. Onde você esteve todos esses anos? Perguntei. A voz dela era um sussurro, um eco frágil da mulher que outrora me aterrorizou. Internada? Ela respondeu. Diversas vezes, tentei me tratar, mas a dependência era uma cadeia forte demais. Fiquei muito tempo nas ruas, depois em casas de apoio. Finalmente, há uns anos, a família de uma das mulheres que eu conheci me acolheu. Eles cuidam de mim. Mas o tempo tá acabando. Eu a observei, tentando encontrar a fera que me aterrorizou. Mas só via uma velha frágil e arrependida. A raiva, que por anos ardeu em um canto do meu coração, se misturou com uma tristeza profunda. Não pela mulher à minha frente, mas pela vida que poderíamos ter tido. Pela mãe que ela nunca conseguiu ser. Helena, ela disse, chamando meu nome pela primeira vez com uma intimidade que me partiu o coração. Eu sei que não posso desfazer o que fiz. Mas por favor, tente acreditar que eu me arrependo. Você e o Gabriel, vocês eram a única coisa boa na minha vida. E eu destruí vocês. Eu sinto muito. As desculpas dela não apagaram as cicatrizes, mas trouxeram um tipo de paz que eu não sabia que precisava. Olhei para aquela senhora e vi, não o monstro do meu passado, mas a vítima de uma doença que devorou sua vida. Márcia, eu disse, sentindo a palavra soar estranha em minha boca. Eu sei que você estava doente. E eu, Taper. Não foi fácil dizer, mas foi a verdade. O perdão não era para ela, mas para mim. Era a libertação final da menina, assustada, que ainda vivia dentro de mim. O encontro durou pouco mais de 20 minutos. Ela me agradeceu, chorando, e se levantou para ir embora. Na porta, ela se virou e disse: "Você se tornou uma mulher incrível. A mãe que eu nunca pude ser para você. Tenho muito orgulho de quem você se tornou." Aquelas foram as últimas palavras que ouvi de Márcia. Ela faleceu alguns meses depois. Não fui ao enterro, mas enviei flores e uma carta. Nela, eu escrevi sobre a força que encontrei na minha história, sobre o amor que recebi de outros pais, e sobre a família que construí. E no final, escrevi as mesmas palavras que a doutora Marina me ensinou. O que quer que tenha acontecido, não foi culpa minha. E agora, finalmente, posso ser livre. Hoje, olhando para trás, vejo a trajetória da minha vida como um ciclo completo. A menina roubada que, por um abraço caloroso e um ato de bondade, encontrou um lar e uma família. A adolescente traumatizada que, com paciência e amor, se curou
e encontrou sua vocação. A mulher que transformou sua dor em uma ferramenta para curar outras pessoas, e a avó que, com seus netos nos joelhos, conta histórias de uma vida que, embora marcada pela dor, foi construída com amor, resiliência e a esperança de que, mesmo nos piores momentos, a luz sempre encontra uma forma de entrar.